Beleza, né? Então, a gente vai proceder ao cálculo agora desse exemplo que está colocado aqui. As informações que eu acrescentei referente a esse exemplo, primeiramente, eu achava que eu tinha tirado os volumes. Ah, não, tá certinho. Primeiramente, foi a montagem, né? Então, aqui, ó, no Erlenmeyer, fica a espécie que eu quero determinar a concentração. E aqui tem uma informação que já apareceu, que eu vou ter que colocar a fenolftaleína para observar a viragem. Por que é a fenolftaleína? Ontem eu apresentei para vocês uma tabela que tinha uma variedade bem significativa de indicadores. Por que para esse sistema aí, NaOH-HCl, a gente vai usar a fenolftaleína? Tem a ver com a viragem, com qual que é o pH final que eu vou ter na titulação. Bom, para isso vai ser importante ter a informação se eu estou lidando com um ácido forte. As primeiras informações que eu preciso estar bem consciente delas é sobre ali o meu titulado, sobre a amostra que eu quero determinar a concentração. Então, primeira coisa que a gente tem que determinar, é um ácido forte? HCl é. Ontem a gente viu que dentre os hidrácidos, o HF é moderado, o HCl, o HBr e o HI são fortes, e todos os outros hidrácidos são fracos. Hidrácido é aquele ácido que tem na sua constituição apenas o hidrogênio e uma outra espécie aniônica, independente da quantidade, tá? Se eu fosse o Cl ali, fosse um outro ânion, que tivesse uma carga diferente da que o Cl tem, ia mudar a quantidade de hidrogênios, mas eu continuava tendo um hidrácido. Desde que não tenha oxigênio na fórmula, é hidrácido. Então, gente, para determinar, chegou a amostra, para eu saber assim, com o que eu vou preencher minha bureta, eu preciso sim saber se a amostra primeiro se ela é ácida ou se ela é básica. Depois eu preciso saber se é um ácido fraco, ou se é um ácido moderado, ou se é um ácido forte. Porque essa informação vai ser determinante para eu saber com qual espécie química que eu vou preparar a solução, que eu vou encher aqui a minha bureta. Nesse caso específico, usou-se uma bureta de 50 ml, o limite dessa bureta é 50 ml. Alguns detalhes acerca de preenchimento de bureta em titulação. Não pode ficar bolha em lugar nenhum. E às vezes a gente enche, tá perfeitinho, fica bonitinho. Na hora que a gente começa a vazar, dá bolha justamente aqui já no finalzinho, nesse tubo aqui terminal, né? Infelizmente, a gente vai ter que tirar toda a solução, se for necessário, até essa bolha desaparecer. Por que não pode ficar bolha? Vocês perceberam que na hora que a gente vem aqui na medida do volume que foi observado, a gente vai trabalhar com pelo menos 2 casas decimais? Sabe o que nos dá a liberdade de trabalhar com essas 2 casas decimais? O intervalo das medidas da bureta. É lá, aquele intervalo ali vai ser um daqueles erros que a gente não sai dele, ele vai ter um erro associado. Cada vez que tem uma bolha, gente, uma bolha ela já está nessa casa aqui. Então, na hora que eu for ler o meu volume, eu não estou lendo o volume certinho, não. Eu estou lendo o volume que deveria ser observado, mais da bolha, ou das bolhas que estiverem presentes na minha bureta. Então, não pode deixar bolha nenhuma. O que a gente faz? A gente enche a bureta toda, antes de colocar o Erlenmeyer com a amostra aqui, deixa aqui na parte inferior do suporte universal ou um Erlenmeyer vazio, ou um Becker, e abre a torneirinha da bureta para permitir, primeiro, que fique exatamente na linha lá de 50 ml, se for uma bureta de 50, se for uma de 25, na linha de 25. Lembrando, né, que ácidos e bases são líquidos incolores, então a gente vai ter menisco inferior, né? Vai ter aquela barriguinhazinha, não tem como isso não se formar em função das próprias características que os líquidos apresentam. E, então, isso que a gente chama de zerar a bureta. Zerar a bureta não é tirar tudo que está dentro dela, não. Zerar a bureta é deixá-la totalmente preenchida e sem bolha. Inclusive esse espaço aqui que fica abaixo da torneira. Então, na hora que eu for preencher essa daqui, eu vou pôr acima de 50
Vou abrir a torneirinha para deixar o líquido descer. Aqui embaixo eu vou ter deixado um becker. Aí não importa o recipiente, que ele é só mesmo para que eu consiga realizar essa calibração da bureta aí com a minha solução. Beleza, vencida essa etapa, a gente vai acrescentar um indicador. Quem já trabalha com isso já deve ter observado nos procedimentos que sempre pede para a gente acrescentar pouquinho indicador, né? Em geral pede assim, 2 gotas, 3 gotas. Por que tem essa limitação de quantidade bem pequena de indicador? A reação que está acontecendo é do HCl com NaOH. Essas são as espécies que estão reagindo. Mas, enquanto eu estou começando só com titulação ali, quem está reagindo é HCl, é o NaOH que eu estou acrescentando com o HCl que já está aqui no Erlenmeyer. Quando todo o HCl que estava presente terminar de reagir, a gotinha seguinte vai ser a reação com a fenolftaleína. Então, é ela que vai me dar a coloração rosa, que indica o que nós chamamos de viragem, que é a mudança de cor do indicador. E aí eu vou discutir um pouquinho com vocês, eu coloquei o gráfico um pouquinho abaixo, o que é ponto de equivalência e o que é ponto final de uma titulação. Bom, outro fator extremamente importante que a gente não consegue sair de cálculo nenhum de titulação é se a gente não montar a equação que descreve a reação, não. Qual que é a reação que está acontecendo nesse processo, que é o HCl com NaOH? Um ácido com uma base formando sal e água. Bom, água a gente já sabe que é sempre H2O. O sal vai variar, depende de qual ácido e de qual base estão sendo utilizados no processo. Nesse caso aqui, como o objetivo era determinar um ácido forte, necessariamente era para minimizar o erro, para ter aí uma minimização até do gasto de solvente, perdão, do gasto de titulante também, né? Tinha que ser uma base forte. Por isso que vai ser importante a gente saber a força do ácido e da base antes de fazer a determinação. Bom? Muito bem. Bom, toda reação ácido-base, ela é chamada de neutralização, levando em consideração lá a escala de pH. A gente sabe que, considerando a escala de pH, o ácido vai apresentar valores de pH que são abaixo de 7. A base vai apresentar valores de pH que são acima de 7. Quando um ácido e uma base reagem, percebam que aqui está até com coloração diferente, a água vai ser formada a partir do hidrogênio que é liberado do ácido, então do cátion que o ácido libera, que é o H+, que reage com o OH-, que é o fragmentozinho que a base libera. OH-, enquanto conceito, né, é a espécie que é liberada quando a gente tem uma solução de uma base. Então, ó, H juntou com OH, o que a gente acaba tendo? 2 Hs e um O. É daí que vem a formação da água. Sobrou coisa lá, ó. Cl eu ainda não... Tirei a água, que é H do ácido com OH da base. Tudo que sobrou forma o sal. E aí a gente tem uma regra geral para qualquer espécie química, na hora de escrever a sua fórmula molecular, que é escrever inicialmente sempre a parte positiva daquela espécie. Aqui a gente tem um cátion, que é o Na, né? Ele é um metal alcalino. E o Cl, ele é um metal, na verdade, ele é um halogênio, né? Que vai estar lá na família 17. Então, o alcalino é positivo, é o que forma cátion, é o que tem só quando a gente faz a distribuição eletrônica. A gente vai ter só um elétron lá na última camada. Ele vai ter tendência de perder esse elétron, então ele é a espécie positiva. Por isso que o sal formado aqui é NaCl. Alguns autores, são poucos, acabam até utilizam esse termo aqui, salificação, que seria formação de... Seria... Rosiane, você perguntou alguma coisa?
Não, meu bebê que desativou aqui, perdão, viu? Você pode continuar. Você falou comigo, Tudo bem. Não, gente, estava perguntando porque eu achei que a Rosiane tinha perguntado alguma coisa. Ah, ele está assistindo aula de química. Ah, Não deixa sua mãe te é colocar para brabo. assistir aula sexta-feira de noite, não, viu? Não, um pouquinho que eu distraí aqui, ele mexeu. Ai, que bênção, a Rosiane, ele é muito lindinho. Ô, pessoal, mas esse termo aqui é antigão, tá? Hoje em dia ninguém fala isso aqui, não. A gente fala só neutralização mesmo. Bom, por que fala neutralização? Quando um ácido reage com uma base e forma um sal, no final desse processo, quando toda a quantidade de ácido que tiver presente ali tiver reagido com toda a base que foi acrescentada, não tem mais ácido e nem mais base. Então, eu deixo de ter um pH ácido ou um pH básico. Eu passo a ter um pH neutro. Daí o nome neutralização. Mas a gente vai ver que quando a gente trabalhar com ácido fraco ou com base fraca, nem sempre o pH final vai ser 7, não. Então, nem sempre a gente vai poder usar a fenolftaleína. A gente vai ter aqueles outros indicadores que eu apresentei para vocês na aula de ontem, que podem, então, estar sendo selecionados. Bom, vamos proceder para o cálculo, mas antes disso, é importante a gente pensar o seguinte, deixa eu voltar, eu queria que ficasse, deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero, não, eu queria que ficasse a reação e a informação, não cabe na mesma página. Só se eu diminuir, mas quero que fique grandinho assim para ficar visível. Bom, gente, eu disse para vocês que para ter neutralização não pode ter sobrado nada de ácido e nada de base. Como que a gente mede quantidade de espécie química? A partir daquela grandeza, né, que a gente chama de mol. Porque a espécie química é muito pequenininha. A gente até vai lá na balança e faz uma pesagem em gramas, mas a gente está pesando mols de substância. Então, a gente diz que quando a quantidade total de mols do HCl já tiver reagido com a quantidade total de mols do NaOH que foi acrescentado, aí neutralizou. Então, não tem sobra aqui, viu, gente? Todo o H tem que reagir com todo o OH. E percebem que aqui essa equação está balanceadinha, né? A gente tem uma proporção estequiométrica ou uma relação estequiométrica que é cada um mol do H reage com um mol do OH. Né? Ó, cada um H que sai aqui vai reagir com um OH que sai de cá. Então, a gente fala que a estequiometria é 1 para 1. Mas, independente da estequiometria, não pode sobrar nem ácido nem base quando chega lá no ponto final, não. Então, agora que essa informação aqui vai ser bem pertinente para a gente. No ponto de equivalência, quando a titulação acabou, o indicador já me deu viragem, o número de mols do ácido tem que ser igual ao número de mols da base. Isso equivale a dizer, não sobrou H+, e também não sobrou H- na solução. Bom, relembrei um pouquinho aqui a fórmula de concentração, né? Essa concentração que a gente utiliza em titulação é a concentração em mol por litro, que é a unidade de concentração recomendada pelo Sistema Internacional. Como que essa concentração é calculada? A gente pega o Nzinho, que é o número de mols, e divide pelo volume, só colocar aqui o detalhe, né? Que o volume tem que estar em litros. Então, se eu rearranjar essa fórmula aqui, o N, nossa, esqueci de... deu um probleminha. Pronto, agora tá certinho. Tinha ficado subscrito. Então, o N, que é o número de mols, quando eu rearranjo a fórmula, na verdade, o que eu vou estar fazendo é trocando aqui o V, né, a grandeza volume, de lado na equação. Eu já rearranjei para ficar no formato que simplifica a visualização do nosso cálculo. Então, o N, ele é igual a concentração vezes o volume. O número de mols de cada uma das espécies, ele pode ser dado por concentração vezes volume, partindo lá da fórmula do cálculo da concentração, tá? E eu não fiz cálculo não, gente. Agora nós vamos fazer juntos, tá bom? Esse primeiro, tem mais aí pra frente. Ah, não, eu digitei a reação, porque eu quero fazer embaixo dela, eu digitei.
Deixa eu dar uma espalhada nisso aqui. Eu coloquei centralizado, mas agora eu não quero que fique centralizado, não. Não é nem que eu não quero que fique, é porque eu quero que fique mais espalhadinho, assim, ó. Para eu ir colocando abaixo de cada espécie as informações que vão ser importantes para o nosso cálculo, tá bom? Gente, eu vou voltar lá em cima e vou copiar o enunciado só para deixar ele aqui embaixo e nós irmos nos utilizando das informações que estão no enunciado, porque elas que vão ser o critério para a gente desenvolver esse cálculo. Cheguei na reação. Vamos para a resolução. Copiei a reação de novo. Beleza. Bom, o que tem que acontecer no ponto de equivalência? Quantidade de HCl tem que ser igual à quantidade de NaOH. Espécie química a gente mede em mol. Meu critério é o mol. Então, vamos ver quantos mols de HCl que a gente tem? Ah, ficou centralizado também? Não, não quero nada centralizado agora. Agora nós vamos editar. Beleza. Vamos ver qual que é a quantidade de mol de HCl que a gente tem? A gente não tem isso calculado. A gente vai ter que fazer essa conta. Lembrando do que eu tinha colocado logo aqui acima, ó, o que é o número de mols? Ele corresponde à concentração em mol tá. Por litro do HCl vezes o volume desse HCl, não é? Número de mols, rearranjando a equação de concentração, ele é concentração vezes volume. O que vai ser, então... Gente, eu vou pôr isso aqui subscritos, tudo subscrito, só porque eu vou escrever entre parênteses ali o HCl, só para não confundir que a gente está fazendo separadinho, tá? Ó, aqui eu estou pegando as informações do HCl. E aí vamos ver quais... Aqui também, né? Não sei se eu vou conseguir pôr no meu espaço aqui. Deixa eu afastar mais um pouquinho o NaOH para não confundir. Lá no ponto de equivalência, na hora que a titulação termina, eu preciso também que esse número de mols do NaOH seja conhecido. Por quê? Porque eu tenho que ver se ele está igualzinho de HCl. É isso que garante que a titulação terminou. Então, ó, aqui eu vou ter a concentração em mol por litro do NaOH vezes o volume, que também é da minha base, NaOH. Ok. Esses valores aqui têm que estar iguais. Aí eu falei, beleza, já neutralizei, todo o ácido que estava no Erlenmeyer já reagiu com a base que eu acrescentei. De forma que, então, no meu ponto de equivalência, que é o final, que é quando a titulação acabou, é o termo técnico que a gente usa. Lembrando, gente, que tem uma diferençazinha. O ponto final é na hora que a reação acabou. Ponto de equivalência na hora que a titulação acabou. Ah, mas é uma gotinha de diferença. Mas na definição a gente deixa tudo bonitinho, tá? Ó, isso aqui tem que estar igual. Na hora da equivalência, quantidade de HCl tem que estar igual quantidade de NaOH. Agora a gente vai ter condições de fazer cálculo utilizando os valores que foram dados aqui no enunciado para determinar, então, o que é a nossa dúvida, que é a concentração de HCl. Bom, qual que é a concentração de HCl que a gente tem? Vamos ler lá no enunciado? Não tem, né? Ela é o que a gente quer calcular. Então, ó, a concentração em mol por litro do HCl é o que eu quero calcular. Isso aí, olha aqui, é o que está perguntando. Ó, calcule a concentração de 25 ml de ácido clorídrico. Eu não sei ela não. Eu vou ter que descobrir.
Como, Rodrigo? É o que nós estamos tentando descobrir na É HCl. isso, ela é a nossa dúvida. Mas volume a gente tem, gente. Quanto que é o volume? Qual que é o volume de ácido que foi utilizado? 0,10 mol por litro. Vamos prestar atenção? Vamos ler o problema? Volume vai ser em ml ou em litros. Mol por litro é a unidade de concentração. Então, o volume de HCl utilizado é aqui, ó. Calcule a concentração de 25 ml de ácido clorídrico. O meu volume é 25 ml. Eu vou pôr ml, não tem problema não. E qual que é a concentração de NaOH? Agora sim, Rodrigo, ó, o NaOH é 0,10 mol por litro. É concentração molar, então. Isso. E qual que é o volume de NaOH, gente? Lê lá no enunciado, certo? Espera aí que passou uma moto aqui. Volume o quê? Deve ser Volume, 24. isso 24. mesmo. Ó, 24,40 ml de NaOH. E agora, esse é o cálculo. Descobrir a concentração é desse jeitinho. A gente vai multiplicar esses ali, valores e dividir por 25. Dividir por 25. Ô, batata, quer ver? É simples, não é bicho de sete cabeças, não. Sabe o que eu percebi aqui que talvez possa estar sendo, que teve um pouquinho de confusão e que é normal, gente, acontece com todo mundo. Interpretar o problema e saber aonde que cada número encaixa aqui. Dá 0,0976? Isso mesmo, 0,0976. Eu vou transformar pelo seguinte, vocês estão percebendo que em cada um desses números aqui tem duas casas decimais? Então, eu vou deixar só dois algarismos significativos, não duas casas decimais. Eu vou deixar só dois algarismos significativos no resultado também. Lembrando que 0 à esquerda não é algarismo significativo. Luciana. Sim. Mas pode trabalhar com ml e com litro ao mesmo tempo? Opa, pergunta boa. Ô, gente, eu fico uma alegria quando tem essas perguntas. Eu faço essas coisas esperando vocês perguntarem. Pô, pode conhecer demais. Nossa senhora. Ô, gente, aqui, na verdade, se você colocasse litros, depois vocês podem até colocar para conferir. Ia dar o mesmo resultado. Sabe por que que não faz diferença especificamente aqui? Porque na hora que a gente vai fazer a divisão, a gente está dividindo ml por ml. Ok? Só por isso que a gente pode deixar em ml, mas, pelo amor de Deus, gente, é só nas titulações. Em todas. Se for para fazer cálculo de concentração, não pode de jeito nenhum. Mas e aquele litro ali que estava ali da concentração? Se fosse um outro valor qualquer ali, isso não ia influenciar, não? Não, valor aqui não. Na verdade, o que acontece? Como a gente colocou uma medida em ml no Erlenmeyer e fez uma medida em ml na bureta, por isso que não dá diferença. Mas se você mudasse aqui, ó, você colocasse, por exemplo, 0,25 litros, né? Eu, para falar a verdade com vocês, gente, eu fazia assim, tá? Depois eu vou contar para vocês uma tortura que eu sofri quando eu aprendi isso aqui. Eu não vou fazer com vocês, porque eu não faço com ninguém isso. Mas ali para baixo eu vou falar para vocês, gente, o que fizeram comigo quando eu aprendi isso aqui? Bom, transformei, né? Só por curiosidade, Robson, repete esse cálculo agora usando desse jeitinho para você ver quanto que dá. Ah, não, eu pus um zero a mais aqui, gente. Desculpa. Não, peraí. Repetiu o cálculo, Rob? Deu o mesmo resultado. Pois é. Aqui, como a gente trabalhou nos dois instrumentos com o ml, a gente tem essa coincidência. Vai valer para todas as titulações, tá, gente? Não é só para ácido base, não. Tá certinho, aqui tá pronto, né? Só vou deixar como... deixando só duas casas, só dois algarismos significativos para acompanhar ali. Então, essa é a concentração do ácido na titulação.
todas as titulações, todas, sem exceção, a gente vai usar esse passo a passo. É importante a gente repetir esse cálculo, fazer para outros exemplos, para a gente fixar, porque realmente a conta é muito fácil. Mas tem que colocar cada coisa aqui no seu lugar bem direitinho, porque se ficar alguma coisa fora de lugar, O que é complicado é só interpretar. Aí, de novo, eu falo aquele negócio com vocês. Matemática não é difícil, difícil é português. Não é? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês como que a gente representa... Ah, tá, já tinha colocado aqui, né? Número de mols de HCl tem que ser igual ao número de mols de NaOH. Gente, isso aqui é porque a gente está fazendo uma titulação. Ponto de equivalência, todas as espécies já reagiram. Não está sobrando nem H nem OH, por isso que tem que ser igual, tá? É isso aqui. Ah, deixa eu voltar ali só para eu falar. Bom, os dados que a gente vai observando enquanto a titulação acontece podem ser utilizados para a gente traçar um gráfico chamado curva de titulação. Nessa curva de titulação, a gente trabalha com os volumes que foram sendo acrescentados do titulante e com o logaritmo de uma concentração. Ali estou falando concentração crítica, porque é a concentração, uma que eu sei e a outra que está variando. Então, não é uma das duas espécies ali, não tem uma concentração que a gente já tenha informação sobre ela. O que acontece quando a gente lança esses dados numa curva? A gente vai ter um gráfico com essa característica. Sabe por que a gente trabalha com logaritmo? Vocês meio que desconfiaram já, né? Se é ácido e base, né? A gente trabalha com logaritmo, porque já sai o pH. Logaritmo da concentração já vai me dar o valor do pH. Para essa titulação que nós exemplificamos, que foi um ácido forte com uma base forte, o que a gente tem no início? Aqui, ó, antes de começar a titulação, tem só ácido. Então, o pH tem que estar aqui. Lá no meu Erlenmeyer só tem o ácido, então o pH tem que estar, tá vendo o pH que está entre 1 e 2, mais ou menos 1,5? Certinho, o pH está ácido. Quando a gente começa a acrescentar a base, o pH vai subindo, só que no início tem pouca base, porque está pingando, é gotinha, e eu ainda tenho 25 ml de ácido, tem bastante ácido. Então o pH sobe devagarinho, ele não sobe depressa. Quando chegar numa determinada quantidade que eu acrescentei NaOH, que reagiu com todo o H+, aí o pH dá um salto. Esse ponto em que o pH sofre essa mudança brusca, olha aqui, gente, estava em 3, chegou em 11. Essa parte da curva, que a gente até chama de inflexão, quer dizer, mudou a direção da curva, né? É ela que vai servir para eu avaliar onde que é o ponto de equivalência. Essa mudança aqui de pH, gente, é a hora que o indicador muda de cor. Né? Se a gente for medindo o pH, for medindo direto. Quando a gente faz com o titulador automático, esses pHs já vão aparecendo para a gente. Se nós formos fazendo a medida para cada acréscimo lá no Erlenmeyer, quando a gente faz a titulação manual, vai ter esse salto de pH aqui quando o indicador muda de cor. E aí depois, se a gente continuar acrescentando, eu vou ter um meio básico, porque todo o H+ já reagiu. Se eu continuar acrescentando base, o que está ficando ali no meio é o H- que está sobrando. Bom, como que a gente localiza o ponto de equivalência? Vai ter essa parte aqui que chama inflexão, que é onde a curva sobe de repente. A metade desse espaço aqui de inflexão, de mudança na curva, a metade disso é o meu ponto de equivalência, onde todo o H+ reagiu com o H-. Para esse caso, como a gente tinha uma base forte e um ácido forte, quando os dois se neutralizam, o pH fica 7. Então, o meu ponto de equivalência vai dar no pH 7. Tá bom? Nós vamos ver outros exemplos depois, quando dá abaixo de 7, quando dá acima de 7, que tem essas situações também. E aí, deixa eu contar a maldade que me fizeram. Gente, a primeira vez que eu estudei isso aqui, nem vocês me torturarem, eu conto que ano que foi, mas, gente, a professora fez a gente fazer isso aqui, medindo os pHzinhos, só que acho que a titulação foi automática. Fez a gente fazer isso aqui, gente, no papel milimetrado. Vocês conhecem aquele negócio? Eu não gosto nem de lembrar que aquilo existe.
Eu fiz essa curva no papel milimetrado da minha vida já, e aí ela mandou a gente levar, nem lembro quantas folhas, um monte. Tipo, a gente fazer na aula. Não, tá fora de escala, começa de novo. Nossa Senhora. Agora vê bem, gente, até um Excelzinho da vida faz isso aí pra gente. Pra que faz um negócio desse, né? Eu gosto de fazer isso num programa que chama Origin, porque não só essa curva, mas principalmente curva de calibração, porque ele já dá inflexão, ele já dá as respostas todas pra gente, né? Tá vendo? E aí eu falei assim, nossa, se um dia eu for professora, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou pôr ninguém para mexer com esse troço desse papel torturando vocês mesmo, hein? Mas o objetivo era que a gente entendesse a variação, mas não, tá, tudo bem, né? Coisa de professor. Gente, nós estamos com 1 minuto. Eu vou deixar o próximo exemplo para a próxima aula, tá? Eu vou encerrar. Eu vou precisar de uns minutinhos para o Zoom fazer a conversão e aí eu já deixo disponível para vocês. Mesmo que seja lá no finalzinho, né? Depois que acabar a segunda aula, o link, tá bom? Dessa aula de hoje.